aqui nessa aula de hoje, tá? O primeiro deles é analisar a cavidade bucal, né? Como é que ela está disposta, a sua organização e os elementos que estão associados a ela. Vamos, em seguida, passar pela faringe, mas uma rápida descrição, porque a faringe já deve ter sido descrita com o sistema respiratório, certo? O professor Fernando, né, deve ter trabalhado com vocês a faringe, as subdivisões da faringe, como é que ela está relacionada ao sistema digestório e também ao sistema respiratório. Portanto, a análise, né, do tubo digestório na aula de hoje, começando aqui com a cavidade bucal, passando pelo segmento de faringe, que vocês já estudaram. Quando eu trabalhar essa parte de cavidade bucal, evidentemente que eu já vou chamar a atenção de elementos como as glândulas salivares, né? Estes são elementos anexos à cavidade bucal, que liberam a saliva no interior da cavidade. Vamos trabalhar um pouquinho desses elementos. Falaremos na cavidade bucal também da língua, falaremos dos dentes, né? Que compõem aí a anatomia da cavidade bucal. A faringe, como eu já disse, já foi mostrada para vocês, né? A nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe. Em seguida, a gente entra no segmento de esôfago, que é dividido numa parte cervical, numa parte torácica e numa curta porção abdominal, para depois passarmos às vísceras do tubo digestório, que estão localizadas no interior da cavidade abdominal. Começando com o estômago, né? Maior dilatação. Normalmente, a maior dilatação do tubo digestório, duodeno, né, e as demais alças do intestino delgado, jejunais e ileais, e finalmente chegaremos ao segmento de intestino grosso, no qual falaremos aí da anatomia do século, né, do colo ascendente, transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto, né, que são os elementos aí do intestino grosso. E para finalizar, aí vamos trabalhar um pouco de peritônio, que lembra que a gente já falou um pouco do peritônio quando abordamos os órgãos genitais internos, né? Na pelve feminina, já comentamos um pouco também sobre diversas pregas peritoneais que estão associadas àqueles órgãos, mas na aula de hoje a gente vai tentar mostrar um pouco mais do peritônio com outras vísceras, né? E as suas relações com outras vísceras dentro do abdômen, tá? Então, essa é a nossa sequência de hoje. Nós vamos dividir, como eu já disse, em duas partes, né? Vamos trabalhar primeiro cavidade bucal junto com o segmento de faringe e a gente dá aquele intervalozinho para retornar com os demais elementos do sistema digestório, tá? Então, a cavidade bucal, ela, se você observar numa secção, né, como essa, uma secção sagital, uma peça como essa lá na anatomia, a gente retira do tanque, nós chamamos de hemiface, né? Passamos aqui uma serra no plano sagital mediano, seccionamos a cabeça, né, em dois antímeros, antímero direito e antímero esquerdo, e aí você tem uma vista da cavidade nasal superiormente, né, com alguns seios paranasais que aparecem aqui como seio frontal, seio esfenoidal, e inferiormente a presença da cavidade bucal, né? Essa cavidade que é preenchida em mais ou menos 80% do seu volume pela massa muscular, o músculo mucosa da língua. Então a língua ocupa grande parte do volume, do espaço do interior da cavidade bucal. Aí você tem aqui a seguinte organização, vejam, quando você observa numa secção como essa, você vê aqui a mandíbula, né, o corpo da mandíbula seccionado, você vê aqui a maxila seccionada, né, você observa aqui na cavidade bucal que ela tem um teto, esse teto ele é constituído basicamente pelos ossos da maxila, né, que eu vou dizer assim, processo palatino da maxila, você tem duas maxilas, direita e esquerda, e essas duas maxilas emitem processos palatinos, que formam grande parte, né? Eu diria que os 2/3 anteriores do teto da cavidade bucal, que também é o piso da cavidade nasal, são formados pelos processos da maxila. O terço posterior, né, desse teto ósseo da cavidade bucal, ele é constituído pela lâmina horizontal do osso palatino. Você tem dois ossos palatinos, e aí esses ossos palatinos têm a forma de um L. Ele tem uma lâmina vertical
e ele tem uma lâmina horizontal, né? Essas duas lâminas horizontais, elas formam o terço posterior, né, do teto da cavidade bucal. Essa porção desse teto, essa parte que está mais associada aos ossos e revestida por mucosa, né, dá-se o nome de palato. Esse é o palato duro. É ele que forma o teto da cavidade bucal. E aí observem que apenso, pendurado ao palato ósseo, projeta-se uma estrutura músculo-mucosa no sentido posterior, no sentido da faringe, que nós vamos denominar de palato mole. Numa secção como essa, sagital, você observa o palato mole neste plano sagital, como uma estrutura que está presa, fixada ao palato duro, fixada ao palato ósseo e se projetando para o interior da faringe, tá certo? Vamos seguir agora anteriormente, porque eu acabei de descrever para vocês o teto da cavidade e a parede posterior da cavidade bucal, e aí eu vou observar agora que a cavidade bucal ela tem um piso. E esse piso é dado propriamente pelos músculos, que compõem o assoalho da cavidade bucal, esse piso da cavidade bucal, que é dado aqui pelaquela massa muscular chamada de músculos supraioides, e pelos próprios músculos que estão associados à língua. E a língua repousa sobre esse assoalho, sobre esse piso, fixada fortemente a esse piso através da sua raiz, que se implanta na musculatura e também nos ossos, principalmente no corpo da mandíbula e também no esqueleto cartilaginoso da laringe e também no ocioide. Então, toda essa estruturação muscular que está aqui logo abaixo, inferiormente à língua, forma o piso da cavidade bucal. Vamos trabalhar melhor quais são esses músculos em alguns slides um pouco mais à frente. Vejam que anteriormente eu falei de um teto, eu falei de um piso, eu falei de uma parede posterior. Agora vejam que anteriormente a cavidade bucal ela tem uma delimitação. Se você estiver com a linha de oclusão dentária formada, ou seja, quando a arcada dentária superior encontra a arcada dentária inferior, você forma uma linha de oclusão dentária. E essa linha de oclusão dentária, ela estabelece o limite da cavidade bucal. Tá certo? Cavidade bucal verdadeira. Por quê? Adiante dos dentes, se você pegar anteriormente as arcadas dentárias, anteriormente à linha de oclusão dentária, você terá a presença dos dois lábios, olha aqui, lábio superior e o lábio inferior, que em contato, formando uma rima, denominada de rima labial, você vai observar um espaço entre os lábios e as duas arcadas dentárias. Esse espaço que eu estou colocando aqui o laser point aqui para vocês, ele é denominado de vestíbulo da boca. O vestíbulo bucal, ou seja, é a recepção da cavidade bucal. Esse vestíbulo bucal, esse espaço, para ficar mais claro, termos mais corriqueiros, nesse espaço tende a se acumular restos alimentares, quando você está mastigando, parte do alimento tende a se acumular no vestíbulo da boca, e aí a pessoa costuma passar o ápice da língua, pelo vestíbulo para remover restos de alimentos aí que ficam localizados entre os dentes e os lábios, tá certo? Agora, quando você afasta o lábio superior do lábio inferior, forma-se uma abertura, e essa abertura entre os lábios é que nós vamos dar a denominação de abertura oral, que normalmente, vulgarmente, as pessoas denominam de boca. Então, a boca, sob o ponto de vista anatômico, ela é dividida em duas partes. Ela tem um vestíbulo, que é esse espaço entre as arcadas dentárias e os lábios, e ela tem um espaço posteriormente às arcadas dentárias, que se distribui para trás, posteriormente em direção à faringe, denominado de cavidade bucal verdadeira, ou cavidade bucal propriamente dita. E aquilo que o pessoal normalmente chama de boca, nós em anatomia denominamos de abertura oral,
né? A abertura oral é o espaço entre os dois lábios, né? O lábio superior e o lábio inferior. E percebam que lateralmente os lábios eles se encontram formando, ó, as denominadas comissuras labiais, né? Laterais. Então você observa que eles se encontram e formam duas comissuras lateralmente. O lábio superior está preso à gengiva através de um frênulo, o frênulo do lábio superior, enquanto que o lábio inferior está preso à gengiva associada ao periósteo da mandíbula, denominado de frênulo labial inferior. Então, os lábios são presos ao plano mediano através dos frênulos. Então, nesse slide, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, nós temos a representação da organização da cavidade bucal com as suas delimitações. Né? Como é que ela está dividida, como é que ela está organizada e delimitada, né, dentro aí desse contexto de uma secção sagital que eu acabei de mostrar. No segundo slide, numa vista anterior, aí vocês podem observar comigo a presença do lábio superior, observe o lábio inferior, as duas comissuras, né, labiais, uma à direita e outra à esquerda, e aí observem aqui eu pressionando, né, o dorso da língua para expor para vocês uma abertura, olha aqui, delimitada pelo palato mole, eu vou daqui a pouco descrever melhor esse palato mole para vocês, e também delimitado pela base da língua. Essa abertura comunica a cavidade bucal verdadeira com a faringe, que é posterior à cavidade bucal. Então aqui eu estou passando o laser lá na parede posterior da faringe, ó, posteriormente à cavidade bucal. Professor, e como é o nome dessa abertura que comunica a cavidade bucal verdadeira com a faringe? Aí vocês vão denominar esse espaço de istmo das fauces. É o istmo das fauces, assim como a coana comunicava a cavidade nasal com a faringe, o istmo das fauces comunica, ó, a cavidade bucal verdadeira com a faringe, com a orofaringe, né, que passa posteriormente. Agora preste atenção no detalhe. O palato mole, né, que naquela secção eu mostrei a vocês, ó, no plano sagital mediano, secção sagital mediana, ele fica preso e pendurado, apenso ao palato duro, numa vista sagital. Aqui, numa vista anterior, ó, vendo de frente a cavidade bucal, aí o que é que você está observando? Uma prega músculo-mucosa alongada, né, no plano mediano, bem mediano, coincidindo com o plano sagital mediano. Essa prega é denominada de úvula palatina. Então, a úvula palatina, ela é uma prega músculo-mucosa que está representada aqui no plano mediano, pendurada, presa, apensa ao palato mole, né, se destacando no plano mediano. Notem agora, doutores, que desse segmento da úvula palatina partem duas pregas. Uma prega que caminha em arco, ó, em arco do palato em direção à língua, em direção à base da língua. Essa primeira prega, essa que é mais anterior, recebe a denominação de arco palato glosso. Tem de um lado, tem um antímero, e nós vamos observar no outro antímero. Aqui está o arco palato glosso. Posteriormente, se você pegar agora, isso eu vou mostrar na peça, na nossa prática, né, da aula de sexta-feira prática, aí eu vou mostrar melhor para vocês isso aqui, vocês vão observar uma outra prega que parte do palato em direção à faringe, é posterior, ela está um pouco mais atrás, né, do arco palato glosso. Essa outra prega posterior recebe a denominação de arco palato faríngico. Entre o arco palato glosso e o arco palato faríngico existe uma depressão, um espaço denominado de fossa tonsilar. E dentro da fossa tonsilar nós vamos encontrar
um elemento importante, né, que funciona como uma linha de defesa contra a entrada de alguns micro-organismos, né, que possam entrar na cavidade bucal. Essa primeira linha de defesa é ocupada por tonsilas. E aqui estão localizadas, ó, dentro da fossa tonsilar, a denominada tonsila palatina. Tá certo? Antigamente era denominado de amígdala, né, palatina, mas essa nomenclatura já caiu, não existe mais para anatomia oficialmente, e aí nós denominamos isso aqui de tonsila palatina. Onde é que estão as tonsilas palatinas? As tonsilas palatinas estão localizadas dentro da fossa tonsilar. E a fossa tonsilar é delimitada por quem, professor? Por um arco que parte do plano mediano da úvula palatina, ó, em direção à parede lateral e em seguida desce para a língua. Como é o nome dessa primeira prega anteriormente? Arco palato glosso. E a prega que é posterior, professor, como é o nome? É o arco palato faríngico. Agora olha aqui nessa outra imagem. Numa vista também sagital, afastando a base da língua para você observar, ó, o arco palato glosso, o arco palato faríngico é posterior e a tonsila palatina localizada dentro da fossa tonsilar, ok? Então aí você observe, né, mais uma vez, numa secção sagital, essas pregas que eu acabei de chamar a atenção para vocês numa vista anterior. Aqui serve para você revisar, ó, a parede, diria o teto da cavidade, né, bucal. Veja que ela é revestida por mucosa, que existem pequenas glândulas, né, palatinas. Se você passar o ápice da sua língua aí no teto da cavidade bucal, você percebe a saliência deixada na mucosa por essas glândulas, né, palatinas. Elas produzem um muco que tende a lubrificar o teto da cavidade bucal. Depois observe a parede posterior da cavidade, ó, denominada aqui que eu falei, né, o palato mole. E quem é que constitui esse palato mole? Além da úvula, a presença dos arcos, né, palato glosso, arco palato faríngico, também evidentemente aqui a presença da tonsila palatina, né, que delimita com a raiz da língua aquela abertura que eu chamei de istmo das fauces, tá? Então aí está a delimitação dos elementos que compõem a cavidade bucal, como é que ela está organizada sob o ponto de vista de sua delimitação, tá? Professor, Pois não. Professor, o arco palato faríngeo, ele também faz parte do palato mole? Faz, ele é uma projeção também do palato, certo? Ele vai em direção à faringe. E o outro caminha em direção à língua, tá? Por isso arco palato glosso, né? Vai para a língua, glosso, é um adjetivo em latim para a língua, e o palato faríngeo. Mas ambos são projeções do palato mole em direção a essas estruturas, tá? Tinha outra pergunta aí, eu acho que alguém ia fazer. Era isso mesmo, professor. Era então, isso? mesmo mas a tonsila, mesmo estando ali no meio, não faz não, né? É só usar. Os arcos, tá certo? Mas assim, na delimitação do istmo das fauces, aí a tonsila compõe essa delimitação, né? Porque ela se salienta no interior da fossa tonsilar e ela passa a compor também a parede lateral do istmo das fauces. Perfeito, obrigado, professor. Professor, então, os componentes do palato mole, no caso, são a úvula e os arcos palato glosso e palato faríngeo. Perfeito, perfeito. Obrigada. Muito Professor, bem. Oi. o senhor pode ficar numa parte da glândula que você falou? Glândula palatina? Falar o quê? Sim, das glândulas palatinas, está aqui, ó. Se você retirar aqui a mucosa do teto da cavidade bucal, ó, veja que eu seccionei aqui. Isso aqui no cadáver formalizado não dá para você fazer, né? Porque fica muito aderida, né? A mucosa se adere muito a essas glândulas, não dá. Agora, numa peça não fixada, né, um cadáver fresco, você consegue tirar a mucosa com mais facilidade e expor, olha, a presença das glândulas palatinas, ó. Tá vendo? Então elas ocupam aqui esse espaço entre o periósteo do osso, né, maxilar, e também a presença aqui da lâmina horizontal do palatino. Então esse periósteo que está aqui, se você retirar a mucosa, você vai encontrar primeiro essas glândulas palatinas. Depois você limpar as glândulas palatinas, aí você vai conseguir visualizar já o periósteo, né? De difícil dissecação, quem tenta dissecar isso aqui e consegue fazer uma dissecação limpa merece um prêmio, porque é muito difícil você retirar as glândulas palatinas e preservar
os vasos, né, palatinos maiores e menores junto com os nervos, porque está muito misturado, né? É muito difícil você fazer essa separação na peça quando você está dissecando. Tá? Principalmente peça formalizada, isso complica muito, né, o trabalho de quem disseca. Bom, então aqui você observe, né, a presença, se você retira a mucosa, vão surgindo músculos, né, surgem as glândulas palatinas, surgem vasos, que eu vou destacar daqui a pouco para vocês, mas isso aqui é para vocês verem o limite, né, entre o que é o palato duro e aquilo que é palato mole, constituído basicamente por musculatura, são vários músculos aqui associados a esse componente, revestidos pela mucosa, né, do palato, tá? A gente vai destacar mais tarde alguns desses músculos para vocês também. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma pequena cirurgiazinha de uma remoção, né, de uma tonsila, para vocês observarem aqui comigo. Olha. Não sei se vai mostrar aí para vocês, vai ficar bom o vídeo. Aqui ele já pinçou, ó, tá pinçando a tonsila palatina. Aí vem com um bisturizinho elétrico aqui, né, e vai só fazendo aí a dissecação, ó como é fácil, não tem sangramento, né? Olha aqui a úvula palatina se movimentando, ó. Né? Então a úvula palatina está aqui no plano mediano e aqui ele está removendo a tonsila, ó. Vai só escavando a fossa tonsilar por baixo, ó. E vai removendo com facilidade, sem sangramento, sem maiores complicações aí, a amígdala, retirando ela da fossa tonsilar. Quando ele terminar, aí claramente você vai visualizar as duas pregas, né? O arco palato-glosso, você já está vendo, você já está observando o arco palato-glosso aqui, ó, está descendo para lá, para a língua, e lá por trás, quando ele remover a tonsila, aí você vai observar com clareza o arco palato-faríngeo. Pequeno sangramentozinho, né? Acontecendo aqui de lado, mas daqui a pouco ele cauteriza, é só passar em cima, cauteriza e sair rapidinho. Aí, ó, já cauterizou o vaso que estava rompido. Teve um pequeno sangramento, né? Apareceu ali, mas rapidamente ele já conteve. Tem que ser muito hábil, né? Muito rápido aí para evitar maiores complicações. Mas tá aí os dois arcos, né? Palato glosso, palato faríngeo e a fossa tonsilar aí no meio, né? Vocês podem observar onde ele está passando aí o bisturi elétrico, ó, cauterizando alguns pequenos sangramentos dentro da fossa tonsilar, certo? Aí vai passar para o outro lado, mas aí o procedimento é o mesmo, né? Não vamos aqui perder muito tempo. Essa aqui está até mais inflamada, ó. Veja que ela está muito grande, né? Essa tonsila tem uma inflamação enorme aí, por isso que estão sendo removidas. Esse paciente deve sofrer muito, né? Devia sofrer muito com inflamações crônicas aí na faringe, né? Em virtude da inflamação constante dessas amígdalas, antigamente chamada amígdalas, né? Tonsilas palatinas. Estão bem inflamadas. Vou ver aqui, vamos adiantar aqui o vídeo para mostrar a vocês também. Vai ficar aí semelhante ao que estava do outro lado. Então aqui ele já está finalizando a remoção, né, tirando esse tecido conectivo, né? Vê que tem um sangramentozinho ali, ele já cauterizou, não mostrou, mas aí as duas fossas, né, tonsilares representadas aqui e a úvula palatina aqui, né, no plano mediano, já descansando. Ali embaixo é a raiz da língua, viu? Aquilo ali é a raiz da língua representada, tá? Muito bem. Bom, em relação à inervação da cavidade,
né, em relação à inervação da cavidade bucal, eu queria que vocês observassem aqui comigo a presença, certo, do nervo trigêmeo. Observem, dando os seus ramos, né, que vocês já conhecem lá com a professora Miriam, devem lembrar aí do ramo oftálmico, né, do ramo maxilar do trigêmeo, que penetra lá pelo forame redondo, na base do crânio. Depois o ramo mandibular, penetrando pelo forame oval, né, também na base do crânio. Mas olha o nervo maxilar aqui, certo? Vejam que o nervo maxilar, lembre que o trigêmeo é um nervo misto, né? Ele está conduzindo informações motoras, os músculos da mastigação principalmente estão recebendo aí do trigêmeo. Mas vamos pensar na parte sensorial, na coleta da informação sensorial. E aí vejam que o nervo maxilar, ele recebe fibras, né, que vem desse gânglio, chamado gânglio pitérico-palatino, né? Aí nessa fossa pitérico-palatina que está posteriormente à cavidade nasal. Aí vejam que existe um conjunto de nervos coletando informação sensorial lá no palato duro, né, naquela porção anterior do palato, e tem um conjunto de nervos coletando informação sensorial que está vindo aqui, ó, lá do palato mole. Aqueles elementos, né, que revestem a mucosa lá, que estão associados à mucosa, estão vindo por aqui. Então esse é o nervo palatino maior, que penetra no forame palatino maior, e o nervo palatino menor, que penetra, ó, no forame palatino menor. Na aula de sexta eu posso até pegar uma base de crânio lá para vocês observarem esses forames mais uma vez, né? Não sei se vocês lembram deles, porque talvez faça tempo já, né? A aula de ossos do crânio com o professor Celcimar já faz algum tempo. Então, talvez precise pegar uma basezinha de crânio só para lembrar desses dois forames, tá? Então, aí eles penetram, caminham em direção ao gânglio optérico-palatino e deixam, né, o neurônio pseudonipolar, que é o prolongamento periférico dele, e o prolongamento central penetra junto com o nervo maxilar no trigêmeo, e aí você já conhece o resto da via, né? A via de transmissão da informação sensorial, de dor, de temperatura, né? Que está aí associada ao nervo trigêmeo. Isso eu não vou mais detalhar, porque Miriam faz isso muito bem lá na aula de vias, né? Da sensibilidade geral da cabeça, e aí o trigêmeo é fundamental nessa transmissão da informação sensorial. Então aí vocês têm como é que a informação caminha, não é? Sensorial caminha através do nervo maxilar. Deixa eu só voltar aqui o slide para vocês observarem que junto com o nervo, ó, palatino maior e palatino menor, nós vamos encontrar artérias, denominadas de artérias palatinas também. Essas artérias palatinas são ramos da artéria maxilar. Daqui a pouco eu vou ter uma figura para mostrar também esses ramos da artéria maxilar para vocês. Só voltando aqui, ó, o nervo agora é o mandibular, é o terceiro, né, dos ramos lá do trigêmeo, penetrando pelo forame oval na base do crânio. Notem que ele se bifurca, ele dá origem a um nervo denominado de lingual. Olha o nervo lingual, tá? Capta grande parte da sensibilidade geral da língua e algumas estruturas, né, que estão vinculadas aí na base, na região sublingual. E você tem um outro nervo, ó, denominado de nervo alveolar inferior, que penetra no ramo da mandíbula. Lembrem da mandíbula e vocês vão ver que no ramo da mandíbula, visto pela face medial da mandíbula, desse ramo, observe que tem um canal, tem um forame, chamado forame mandibular, que leva a um canal, chamado canal alveolar. E é por aqui que o nervo alveolar inferior vai entrar, ó, e vai caminhando pelo ramo, deixando ao longo do seu trajeto os filetes nervosos, ó, denominados de ramos apicais, que vão penetrar pelas raízes dos dentes e deixar inervação, né, no interior da polpa dentária. No final, o nervo alveolar inferior emerge desse canal por um foramezinho que tem na mandíbula, ó, nessa área aqui, ó, denominado forame mentual, e aí deixa raízes nervosas para a inervação da pele do mento, certo? Então, a pele do mento é inervada pela porção terminal do nervo alveolar inferior. Então, vou repetir. Se você analisar a cavidade bucal sob o ponto de vista da inervação, vocês devem estar atentos a quem? Ao nervo maxilar,
né? Mas sobretudo, as porções, ó, que chegam até ele, quais são essas? Nervo, denominado de palatino maior e palatino menor, respectivamente para o palato duro, né? Porção mais anterior do palato, e também a porção do palato mole, que é posterior. Aí associem isso ao nervo maxilar. Alguns ramos partem daí também para inervação, ó, internamente da mucosa, né? Nas bochechas, por exemplo, também dependem aí de alguns ramos que participam aí, nós vamos detalhar, não vamos chegar a esse nível de detalhamento. E a parte é relacionada ao assoalho, ao piso da cavidade, né? Aos dentes da arcada dentária inferior, dependem sobretudo do nervo denominado de alveolar inferior e do nervo lingual, certo? Que são ramos do nervo mandibular. Deixa eu mostrar aqui para vocês ainda alguns aspectos da vascularização da cavidade, ó, da cavidade, não agora da parte mais externa. Lembrem, creio eu que numa aula que Celcimar deve ter dado para vocês, uma aula de distribuição arterial, ele falou para vocês do arco da aorta, falou que desse arco partem 3 ramos importantes, né? Da direita para a esquerda, o tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Aí o tronco braquiocefálico emite uma subclave direita e uma carótida comum direita. As duas carótidas, por sua vez, se bifurcam, né? À altura da proeminência laríngica em artérias carótidas internas, que penetram na base do crânio pelo canal carótido, mas as carótidas externas, elas são importantes porque elas vão deixando ramos para a vascularização de estruturas externas da cabeça e do pescoço. Entre esses ramos está uma artéria chamada de artéria facial. Olha a artéria facial subindo, ó, vem lá da carótida externa, viu? É ramo da carótida externa. Aí ela vem penetrando aqui, passa na superfície do ramo da mandíbula, na margem inferior, ela é tortuosa, né, sinuosa ao longo do seu trajeto, e quando chega aqui à altura, ó, da comissura labial, direita e esquerda, aí as duas faciais emitem 2 ramos, chamadas artérias labiais, uma superior e uma artéria labial inferior. Isso aqui é para vascularização dos lábios, mas tem um aspecto interessante. As duas artérias labiais, tanto a superior como a inferior, elas se anastomosam com as que vêm do lado oposto e se anastomosam por inoculação. Elas se unem, né, e formam um canal contínuo entre elas. Professor, me diga uma coisa, qual a importância disso? Aí você pode observar em algumas situações, vamos dar um exemplo aqui, acidentalmente, alguém, né, num procedimento cirúrgico qualquer, passou a lâmina do bisturi e seccionou o lábio do indivíduo. Fez secção no lábio do indivíduo aqui, e aí tem um sangramento profuso, muito sangue está vazando aí. Você percebe que pegou a artéria porque esse fluxo sanguíneo ele vem em jatos intermitentes. A lesão foi da artéria labial. Imagina uma lesão de artéria labial superior, né? Ou então mesmo um acidente, o indivíduo por alguma razão, né, bateu com o rosto, tá lá dirigindo, aí bate com o rosto no para-brisa do carro e aí um fragmento de um vidro secciona o lábio superior. O desavisado, né, para conter o sangramento, vem com a pinça hemostática, ou então lá na hora do atendimento, né, de urgência, vem lá e coloca o dedo, ó, no lábio superior para comprimir a artéria labial superior, né, naquele indivíduo e tentar conter o sangramento, ou então vem com a pinçazinha hemostática e bota aqui. E o sangramento não para. Mas por que não para? Porque o sangue também está vindo do outro lado. Porque existe uma anastomose, um anel anastomótico em torno do lábio superior e inferior, e que para você poder conter esse sangramento, você vai ter que pinçar os 2 lábios, os 2 lados do lábio, né? Tanto a direita como a esquerda. Porque se você não fizer isso, vai continuar sangrando esse lábio e você não vai ter muito o que fazer, né, se não souber desse detalhe da anatomia, dessa anastomose.
né, desse circuito anastomótico que existe em torno do lábio superior e inferior, formando esse anel arterial que, para ser contido em termos de sangramento, precisa ser pinçado nos 2 antímeros, né? Como eu já acabei de falar para vocês. Então, esse é um detalhe interessante da anatomia desses vasos que precisa que vocês estejam atentos. Pois não? O senhor podia repetir essa parte desse slide, por favor? Posso. Olha aqui a artéria facial e veja que ela está dando um ramo labial inferior e um ramo labial superior. Aí eu disse assim, ó, do outro lado está vindo também um ramo labial superior e um ramo labial inferior. E o que é que acontece com os dois no plano mediano? Eles se unem, né? Nós denominamos isso por anastomose. Essa anastomose acontece como se fosse boca a boca, né? Por inosculação, os 2 vasos se unem no plano mediano. Então, na hora que você secciona esse vaso aqui, essa labial superior que está aqui, e você quer conter esse sangramento através da pressão exercida nessa artéria, tudo bem, o sangue vai deixar de passar vindo nesse sentido. Mas lembrem, o sangue vai vir no outro sentido. Então, se você não pinçar os 2 vasos, tanto a direita como a esquerda, não vai conseguir conter o sangramento. Por conta desse anel anastomótico entre os 2. Olha, esse aqui está rompido, aí eu venho e pinço aqui. Beleza, parou de vir sangue de lá para cá, mas está vindo sangue no outro sentido e vai continuar sangrando se você não pinçar o outro também. Isso é um detalhe da anatomia que quem está desavisado, né, dentro da clínica, dentro da cirurgia, pode ficar sem saber o que é que está acontecendo por não conhecer essa anastomose que acontece em torno do lábio. Mas geralmente o cirurgião que está aí habilitado, né, para trabalhar em face, ele conhece profundamente essas anastomoses e a anatomia desses vasos aí. Depois, a artéria facial continua correndo, ó, lateralmente ao nariz e vai terminar, preste atenção, vai terminar emitindo um ramo, né, uma artéria dorsal do nariz, ó, e depois ela penetra na órbita, viu? Fazendo anastomose com alguns ramos lá orbitários, que são ramos da artéria carótida interna, né, na base do crânio. Interessante que vocês estudem depois essas anastomoses da carótida externa com a carótida interna, tá? Isso é importante clinicamente para quem trabalha, quem vai trabalhar com neurocirurgia, por exemplo, é fundamental que saiba e conheça essas anastomoses fundamentais aí. Aqui para vocês verem, olha. O senhor podia repetir essa parte da carótida interna? Da carótida interna? A interna só. Da externa tá tudo ok, só da interna. É porque a carótida interna, ela emite ramos, né, que penetram na órbita. Existem ramos oftálmicos que chegam até o olho vindo da carótida interna. E aí essa artéria facial, olha, ela termina aqui com o nome de artéria angular e depois ela penetra na órbita. E esses ramos aqui orbitários da carótida da facial, eles se anastomosam com esses ramos oftálmicos em torno do globo ocular. Tá? Então, isso é uma comunicação entre a carótida interna e a carótida externa. Se houver uma obstrução na carótida externa, o olho continua a receber sangue. Se houver uma obstrução da carótida externa, o olho continua a receber sangue. Não é comprometido em virtude desse círculo anastomótico em torno do globo ocular. Isso é permitido porque a facial emite ramos para a órbita e a carótida interna também emite ramos para a vascularização do globo ocular. Tá? Nesse contexto, olhe... Pois não? Uma dúvida antes que o senhor prossiga. Licença. Pois não? No caso, o senhor tinha falado que é o canal montino, que é o nome daquela anastomose dos labiais. Canal o quê? Montino, uma coisa assim? Não. Eu que falei que era uma anastomose, Contínua. né, contínua. Né? Eles se certo. anastomosam por inosculação, boca a boca, né? Uma artéria vem do lado e a boca dessa se une com a boca da outra aqui, ó. É contínua, Sim, tá? sim, De um entendi. lado para o outro. Olha essa E aí, imagem aqui. Oi. No caso, quando ocorrer um sangramento, tem que pensar tanto a superior como a inferior, ou só uma delas
De cada lado, De né, cada no caso. lado, perfeito. Então, Tá entendi. certo? Ok, Assim como se a obrigado. lesão for no lábio inferior e houver um sangramento, né, profuso e intermitente, aí também no lábio inferior, nos dois lados. Agora aqui eu tenho aqui a artéria carótida externa, apenas ela, ó, mostrando para vocês o trajeto dela. E eu peguei essa figura para mostrar a vocês um ramo da carótida externa, que talvez seja o mais importante deles, denominado de artéria maxilar. Essa artéria penetra posteriormente ao ramo da mandíbula. Veja que eu tive que seccionar o ramo mandibular para mostrar para vocês a artéria maxilar. E o primeiro ramo que eu vou destacar aqui da artéria maxilar é esse, ó. É o ramo alveolar inferior. Olha aqui o ramo alveolar inferior penetrando junto com o nervo alveolar inferior lá no canal mandibular, ó. Aí esses ramos, o nervo está aqui em amarelo, está aqui em vermelho a artéria alveolar inferior. Eles penetram, ó, no canal e à medida em que vão passando pelos dentes, vão deixando seus ramos, tá? Na arcada dentária inferior. Assim como o nervo emergiu pelo forame mentual, a artéria alveolar inferior também emerge, ó, com seu ramo mentual nessa pele aqui do mento, tá certo? Então, o mesmo trajeto que eu falei para o nervo serve para a artéria. E aqui eu não tenho na figura, não aparece, mas subentende-se que aqui por esse canal também penetra o quê? A veia. A veia alveolar inferior, que também está caminhando pelo interior desse canal. Entretanto, está, na verdade, drenando sangue, não é? Quando a artéria levou, a veia alveolar inferior vem drenando de volta o sangue aqui. E aí, daqui a pouco, talvez apareça uma figura para mostrar isso a vocês. Tá certo? Olha aquela anastomose, ó, que eu citei agora há pouco, ó, dentro do globo ocular. Ó, esses vasos que são oriundos aqui, os vasos oftálmicos, né, que são oriundos da carótida interna, se anastomosando com a artéria dorsal do nariz, que é ramo da facial, né, artéria angular, artéria dorsal do nariz, e aí forma uma anastomose no interior do globo ocular. Então, aqui aquela anastomose que eu citei para vocês agora há pouco. E para finalizar, vejam que a artéria maxilar, ela termina emitindo um ramo, ó, que penetra no corpo da maxila e em seguida vai caminhando, né, contornando o corpo da maxila no sentido anterior e deixando ramos para as raízes dos dentes da arcada dentária superior. Nós estamos diante da artéria alveolar, né? A artéria alveolar posterior. E essa artéria alveolar posterior deixa ramos para os dentes molares que estão aqui. Depois eu vou ter também a artéria alveolar superior média e a artéria alveolar superior anterior, que são ramos, né, dessa artéria infraorbitária, que é ramo também da maxilar. Então eu vou resumir a história para vocês. Quem é responsável pela vascularização dos dentes na arcada dentária inferior é a artéria alveolar inferior, que é ramo de quem? Da artéria maxilar. A maxilar é ramo de quem? Da carótida externa. Professor, e a arcada dentária superior? Depende de que vasos? Olha, o sangue chega também pela artéria maxilar, mas ela emite ramos terminais. Quais são os dois ramos terminais que contribuem para a vascularização dos dentes da arcada dentária superior? Observe a presença da artéria alveolar superior posterior, ó, penetrando no corpo da maxila, e depois ela dá uma artéria chamada de infraorbitária. A artéria infraorbitária, ao longo do trajeto, ó, ela vai dando os ramos alveolares médios e os ramos alveolares anteriores, finalizando um arco arterial dentro do corpo da maxila, e esses vão emitir os ramos radiculares, penetrando nas raízes dos dentes para a vascularização da polpa dentária. Então, em resumo, é assim que ocorre a vascularização das duas arcadas dentárias. Tá certo? Aí, tem uma figura aqui que eu vou mostrar para vocês das veias. Ó, todos os ramos que eu citei para as artérias, você vai ter um correspondente para as veias. Todos.
Tá certo? Vamos começar assim. Preste atenção. Olha aqui a veia facial. Olha a veia facial. Drenando para a veia jugular interna. Olha a veia jugular interna. Lembre que essa veia jugular interna, ela se anastomosa depois com a veia subclávia de um lado, né? Isso acontece do outro também, formando a veia braquiocefálica. Aí as duas veias braquiocefálicas se unem, se anastomosam e drenam esse sangue todinho para o átrio direito do coração pela veia cava superior. Preste atenção, estou falando da veia facial. Vejam que aquele circuito que eu falei para as artérias também vale para as veias. Ó. Tá vendo que existe um circuito, né, contínuo de anastomose venosa em torno do lábio superior e inferior? A mesma coisa. Estão drenando o sangue dos lábios, ó, em direção à veia facial. Vejam que aquela mesma anastomose que eu citei, né, da veia oftálmica superior, que era a veia angular, que é a continuação ó, da veia facial, também acontece a anastomose dentro da órbita, com veias que drenam para o interior da cavidade craniana, para o interior do seio cavernoso, que vocês estudaram lá na Dura Mater com a professora Miriam. Então, doutores, preste atenção num detalhe importante na drenagem venosa da face. Essa área composta, né, entre as bochechas, lábios superiores e nariz, sob o ponto de vista clínico, é denominado de triângulo perigoso da face. E aí eu vou explicar por que os clínicos, né, tanto respeitam esse espaço que está aí. Porque a entrada de uma bactéria, né, essas veias são mais superficiais que artérias. A entrada de uma bactéria pelo circuito venoso que eu acabei de descrever da veia facial, que pode vir, por exemplo, aqui do lábio superior, que pode vir do lábio inferior também. Esse elemento penetrando e ganhando a circulação sanguínea venosa, rapidamente pode atingir o seio cavernoso. Rapidamente pode se espalhar pelas meninges. Rapidamente pode provocar uma meningite. Tá certo? Então, uma infecção que acontece nessa região da face e que acometa, vamos pegar um caso bem simples aqui, uma espinha. O menino lá na adolescência lá, aí cresceu uma espinha aqui na face, ele foi estourar, ó, a espinha, aquilo por alguma razão infeccionou, não foi tratado e essa infecção acometeu uma das veias de drenagem aqui para a veia facial. Por isso que é um trígono perigoso, de fácil acesso às meninges, através dessa anastomose venosa que ocorre entre a veia jugular interna, ó, que eu estou destacando para vocês aqui, e o seio cavernoso lá na base do crânio, dentro da dura mater. Entre o osso e a dura mater, né, nas proximidades do corpo do esfenoide, está o seio cavernoso. E uma bactéria que acesse aquele espaço, rapidamente vai provocar uma inflamação, né, de meninge, e de difícil tratamento, né, por conta da sua localização profunda na base do crânio. Tá certo? Aí veja, olha, a veia facial, ela vem drenando, mas aí eu disse a vocês, olha a artéria que eu chamei a atenção de vocês, alveolar inferior. Olha a veia alveolar inferior drenando para a jugular externa. Olha a jugular externa drenando para a veia jugular interna. E aí vocês já sabem o caminho desse sangue, né, para onde é que ele vai, lá para o átrio direito do coração, pela veia cava superior. Tá certo? Então os mesmos nomes que vocês utilizaram ali para as artérias, nós vamos utilizar para as veias. Tá? Mas lembrando que no final das contas, eles vão drenar para quem? Para a veia jugular externa, no final para a veia jugular interna e finalmente chegando à veia cava superior.
Então essa é a vascularização, caminho que o sangue faz de ida e o retorno venoso, né, que acontece em relação à cavidade bucal e os elementos a ela associados. Pois muito bem. Vamos agora destacar para vocês, né? Estamos aqui às 8h55, mais alguns minutos aqui de aula para vocês, para a gente destacar a arcada dentária superior e a arcada dentária inferior. Como é que se organizam os dentes? Cada dente tem uma particularidade, não existe um dente que seja igual ao outro. O aluno lá da odontologia, que vai se dedicar muito à parte de próteses, né? que vai trabalhar muito essa parte da estética do dente, para a manutenção da estética das arcadas dentárias, é fundamental, né? No bom profissional, para não deixar linhas de oclusões em desalinho, isso prejudica a mastigação. Então é fundamental conhecer a fundo a anatomia dentária. Não existe um dente igual ao outro. Você pegar o terceiro molar ou o segundo molar superior do lado esquerdo, ele não vai ser igual ao segundo molar superior do lado direito. Existem variações, né, na coroa do dente, na raiz do dente, na forma em que esse dente da raiz ela se angula, e isso é importante que o profissional da área ele conheça o detalhamento da anatomia para não cometer erros, né, na hora da construção e restauração de alguma dessas peças na cavidade bucal. Mas aqui você tem, ó, o incisivo, que ele está chamando aqui de central superior, eu gosto de chamar de incisivo medial superior, incisivo lateral superior, o canino, né? Aqui nós temos aqui os dentes premolares, o primeiro premolar superior, o segundo premolar superior. Temos depois o primeiro, segundo e o terceiro molar superiores, né? Esse terceiro molar é aquele dente que é o último lá a aparecer, a aflorar na cavidade bucal, fica lá na última partezinha lá da mandíbula, né? Um espaçozinho estreito. Normalmente ele dói, né? Quando está no seu processo de erupção na cavidade, vai deslocando a gengiva e dependendo da posição que ele se encontra, ele pode até provocar um desalinhamento na arcada dentária, né? Fazendo com que os demais dentes angulem no sentido medial. Isso depende muito da anatomia de cada mandíbula, de cada maxila e do volume que ele ocupa, né? Do tamanho que ele vai ter. E como é que ele está nascendo. Se ele está nascendo retilíneo, aí tudo bem. Mas às vezes ele impacta e aí ele desvia o seu trajeto e começa aí a comprometer o alinhamento dos demais dentes na arcada dentária. Então esse é um problema que tem que ser corrigido rapidamente, né? O profissional tem que corrigir, às vezes até precisando extraí-lo, né? Remover esse terceiro premolar para evitar esse tipo de comprometimento. Muito bem, então, como eu disse a vocês, né? Falei da parte arterial, mas aí vamos observar aqui a parte da inervação dos dentes da arcada dentária superior. Olha aqui o nervo maxilar. Vejam que ele vai dando aqui, à medida em que ele trafega, né, por cima do corpo da maxila, ele vai lá atravessando o corpo da maxila, ó, entre o seio maxilar e o periósteo, ele vai caminhando e no final das contas ele termina, ó, saindo lá pelo forame infraorbitário. Também lembre lá na face, né, na peça de crânio, peça seca, lá abaixo da órbita tem um pequeno foramezinho chamado forame infraorbitário. E é por lá que emergem os ramos terminais do nervo maxilar, né, os chamados ramos infraorbitários. Mas ao longo do trajeto, o nervo maxilar, além daqueles ramos que ele deu ó, lá para a cavidade bucal, que a gente já estudou, ele vai deixando ramos ó, denominados de alveolares. Alveolares posteriores, alveolares médios e alveolares anteriores. E esses ramos alveolares, professores, fazem o quê? Notem que eles emitem uma série de outros ramos penetrando no ápice das raízes dos dentes, são chamados ramos apicais ou ramos radiculares, tá? Para a inervação de cada um dos dentes da arcada superior. Olha aqui. Isso acontece com o nervo
maxilar direito, no outro antímero está acontecendo a mesma coisa. Então, cada M arcada, vamos dividir assim, ó, a arcada superior, passe uma linha mediana e divida essa arcada superior em duas M arcadas. A M arcada superior direita e a M arcada superior esquerda. Cada uma inervada pelo seu respectivo nervo maxilar, que tem esse comportamento em relação ao seio maxilar, dando os seus ramos apicais para a inervação dos dentes. Certo? Agora observem aqui, como eu já mostrei naquele slide anterior, olha lá o nervo alveolar inferior. Ele penetrou no ramo da mandíbula e à medida em que ele trafegou por esse ramo, ele foi deixando também os seus ramos apicais, os seus ramos radiculares, ó, na raiz do dente. Isso aconteceu também na arcada dentária inferior, trace uma linha mediana e aí você vai ter uma M arcada inferior do lado direito e uma M arcada inferior do lado esquerdo. Cada uma delas inervada pelo seu respectivo nervo alveolar inferior, que é ramo do nervo mandibular. Ok? Então, observem aqui comigo esse vídeo. Vejam aqui comigo Vejam comigo aqui esse vídeo para a gente estudar um pouco de como é feito esse procedimento, né? Como é que é feito esse procedimento, por exemplo, de anestesia da arcada dentária. Olha aqui esse esquema para vocês verem. Ó o nervo, ó, representado, o nervo, acho que esse está representando é o nervo lingual, né? O nervo bucal. E aqui, descendo pelo ramo da mandíbula, está o nervo alveolar. Vamos soltar o vídeo aqui, aí a gente vai ver melhor como é que está representado os três elementos aí. Eu vou descrevendo para vocês. O profissional, vocês lembram, ele bota logo o dedo lá no ramo da mandíbula, né? Ele vai lá com o dedo lá e detecta o ramo da mandíbula. Importante isso, né? Para ter um ponto de referência, ponto de reparo. Gira e em seguida esse dedo vai servir de guia. Para quê? Para ele vir com a ponta lá da agulhazinha dele, ó, e fazer o bloqueio do nervo, né? Denominado de nervo bucal. Isso aqui eu não mostrei, né? Não é tão importante essa anestesia do nervo bucal. Não é tão necessária em procedimento aí para você bloquear um desses dentes. Aí em seguida, veja que ele vai injetar a anestesia aqui nesse espaço, onde está o X marcado, e agora ele vai buscar a anestesia do nervo lingual. Tá? Aí ele vai aprofunda um pouco mais aqui e deixa um pouquinho de anestésico aqui em torno do nervo lingual. Aí bloqueou o nervo lingual. O cara sente logo uma dormência na língua, né? Na metade da língua que está bloqueada aí. Agora ele vai afastar um pouquinho a agulha e vai em busca, vai fazer um movimento mais lateral, mais medial agora, ó. Veja, ele angula um pouquinho e vai buscar o forame da mandíbula. Porque é lá que está descendo o nervo alveolar inferior para os dentes, tá? E aí ele deixa o agente anestésico ali também e faz o bloqueio do nervo alveolar inferior. Nesse momento, o indivíduo ele tem o bloqueio da arcada dentária inferior, mas aí eu pergunto a vocês, é de toda a arcada ou é só da metade da arcada dentária inferior? Metade. Porque a outra metade da M-arcada, né, essa outra M-arcada, está livre. Não houve bloqueio aqui. O outro nervo alveolar inferior não foi bloqueado. Então, se eu quero fazer um procedimento aqui, vamos supor um canal no segundo dente molar inferior, eu venho exatamente aqui, né, faço o procedimento anestésico aqui desses elementos e aí eu posso trabalhar tranquilo. Mas os outros dentes da outra M-arcada, esses estão livres, né? Não tem nenhum bloqueio, estão com a sensibilidade normal, porque não houve bloqueio do alveolar inferior no lado oposto. Pessoal, Professor, pois não? Licença. O senhor mostrou aí que a anestesia ela é dada nos entornos, né? Isso. Às vezes, quando eu não sei se é modo de falar, se a gente está errado quando diz isso, mas tem horas que a nossa boca, depois da anestesia, ela fica meio torta, sei lá, e aí é quando acerta o nervo.
Está certo? Então, se der anestesia em cima do nervo, aí vai ficar aquele negócio meio troncho. Deixa eu falar, eu tenho inclusive um outro vídeo aqui para mostrar para vocês, certo? Eu explicar isso agora. O que acontece é o seguinte, talvez nessa imagem que está aí, né, não dê para eu representar o que vai ser bom na peça. Sexta-feira tem uma peça lá que eu já separei para vocês, e aí eu vou conseguir mostrar melhor, com mais clareza, né, isso aqui para vocês. Então, vejam, o cara coloca o dedo lá, identifica o ramo da mandíbula. Aí na hora que ele faz o bloqueio ali do nervo lingual, né, aí vem a dormência na língua. Aí ele vem, gira no sentido medial e faz mais uma injeção de anestésico, né, quando ele toca o osso. Aí ele sente que está no espaço correto e ele vai injeta o anestésico ali para o nervo alveolar inferior. O que acontece é que às vezes, né, talvez por despreparo, o profissional ele perde a referência anatômica e ele vem com o dedo e pega aqui, ó. Tá vendo aqui essa área denominada de incisura da mandíbula? Essa incisura da mandíbula é uma região que fica entre o processo coronoide da mandíbula e a cabeça da mandíbula. Tá aqui, ó, desse lado dá para ver, ó, a cabeça da mandíbula, o côndilo mandibular e aqui o processo coronoide, tá vendo? Aí ele vem com uma agulha e atravessa esse espaço. Vocês aí, onde vocês estão, em casa, depois vão no espelho, abre a boca assim, aí vai com o dedo lá, ou então agora mesmo, com o dedo, lave a mão, certo? Vai lá com o dedinho lá em cima e sinta o arco, né? Sinta o ramo da mandíbula e sinta lá em cima o arco, que esse arco aqui é exatamente a incisura da mandíbula. Se você pegar uma agulha, que é o que o profissional lá possivelmente fez, errou, e essa agulha atravessou esse espaço do processo coronoide, entre o processo coronoide e o côndilo da mandíbula, né, na incisura, quando a agulha atravessou o espaço, ela atingiu, sabe quem? A glândula parótida. A glândula parótida, glândula salivar. Tem uma fáscia, né? Vocês vão encontrar primeiro. Claro, não é tão fácil de chegar a ela, mas aí você já está muito próximo dela. Tem o músculo masseter, ó. Aí depois que você atravessa o masseter, chega na parótida. E às vezes não precisa nem chegar na parótida, você injeta o anestésico no masseter. O anestésico se espalha e vocês devem lembrar quem é que passa por dentro da glândula parótida. O sétimo par de nervo craniano, o nervo facial. Quando o nervo facial sofre bloqueio, o que é que acontece? Paralisia facial. Depois procurem aí esse videozinho aí procure esse videozinho aí na internet. Não sei se vai dar para mostrar isso aqui bem para vocês aqui, certo? Deixa eu ver. É aquele meme da mulher rindo, né? É, aquele da mulher rindo. É porque quando eu clico aqui, o meu mouse desaparece e eu não consigo visualizar onde é que eu estou com o point. Deixa eu ver se eu saio aqui. Pronto. Olha o que aconteceu com essa criatura. Tudo bem? Gente, eu não sou louca. Eu tô voltando ao dentista agora, tomei uma anestesia muito em cima do que aconteceu. Lamentável, né? Eu consigo dar risada. Só de um lado. Eu fiz isso só de um lado. Eu não tô zoando, na hora que... E às vezes, certo? E às vezes não precisa sequer atravessar o masseter e nem a parótida. Às vezes, ele errou a primeira, chegou ali na fáscia parotídica, chegou na fáscia massetérica, aí ele vem para verificar se tem sensibilidade, detecta que ainda tem.
aí vem com a segunda dose. Injetou no lugar errado de novo. E a quantidade de anestésico vai se acumulando e vai sendo captada pelos tecidos adjacentes até chegar no nervo facial. Então, às vezes, você não precisa injetar o anestésico diretamente na glândula, basta que você injete um volume maior no espaço errado, a altura lá daquela incisura, e aquela substância em excesso vai sendo drenada, captada pelas substâncias, pelos elementos adjacentes, e aí bloqueia o nervo facial. Então, é muito comum isso acontecer, né? Agora, eu diria que em 100% das vezes isso é feito por erro de procedimento, né? Talvez algum profissional que não tenha prestado muita atenção nas aulas de anatomia, né? Causando aí esse tipo de bloqueio. Aí vejam a anatomia do dente, olha como é que ele está representado. A parte do dente que aflora na cavidade bucal é a coroa do dente. A parte do dente que está em transição entre a coroa e aquela que está implantada no alvéolo, né? É denominada de colo, é uma parte mais estreita do dente. E em seguida, a parte que realmente está implantada à altura do alvéolo dentário, à altura da massa óssea, é denominada de raiz. Tá? Então, nós temos 3 porções no dente. Notem aqui a presença em termos de camadas. Vocês vão perceber que a camada mais externa é denominada de esmalte. Depois, o esmalte ele se continua dentro do alvéolo, mas aí muda de nome, não é mais esmalte, né? Nós denominamos isso aqui de cemento dentário, também um tecido muito resistente. Se você desgastar o esmalte na altura da coroa, ou desgastar o cemento, né, na altura aqui da raiz, você vai chegar numa estrutura bem vascularizada, sensível ao toque, né, à temperatura, que é denominada de dentina, né, a dentina do dente. E depois da dentina, aí você já estará dentro da polpa dentária, é aquela parte do dente que tem lá os vasos, que eu chamei a atenção de vocês, né, as veias e as artérias radiculares, penetrando pela raiz, né, o ramo apical, e também, evidentemente, a presença daquele ramo nervoso que está penetrando ali pela raiz também, oriundo, dependendo da... Aqui deve ser um dos ramozinhos apicais, ó, radiculares, que vem do nervo alveolar inferior. Mas o mesmo nervo, o mesmo ramo também emerge daqueles alveolares superiores, que são ramos do maxilar. Ok? Então, na aula de sexta-feira, eu ainda vou entrar em detalhes com vocês sobre alguns aspectos, né, da classificação dos dentes e como é que a gente denomina cada um dos dentes para fecharmos esse circuito da cavidade bucal. A dentição permanente tem 32 dentes, ela vai aflorar e vai empurrar a dentição decídua, a dentição de leite, que só tem 20 dentes. Então, preste atenção. Em cada hemiarcada, no indivíduo adulto normal, nós encontramos 8 dentes. São 4 hemiarcadas, 32 dentes. Ok? Se você pegar a dentição decídua, você vai observar que nós temos em cada hemiarcada 5 dentes, totalizando, portanto, 20 dentes na dentição de leite, na dentição decídua. Quais são os dentes, professor, na dentição decídua? Aí eu tenho também um incisivo medial, tenho um incisivo lateral, tenho um canino, aí eu vou ter um primeiro molar e um segundo molar. Só. Faltam os pré-molares e faltam ainda, evidentemente, o terceiro molar, que é o que demora mais, inclusive, na dentição permanente. Certo? Então, a diferença básica, né, entre essas duas dentições é o número de dentes e o tipo do dente que vai apresentar aí, né, que vão se apresentar no interior da cavidade bucal. Eu tenho uma peça dessa no Museu, né, de Ciências Morfológicas, felizmente está fechado para visitação, senão a gente podia ir lá também na sexta-feira, para mostrar algumas peças que a gente tem, inclusive essa, uma dissecação da maxila, uma dissecação da mandíbula, mostrando os dentes permanentes, né, já em posição para começar o processo de erupção e empurrar a dentição decídua, né, para que ela seja substituída. Isso acontece ao longo, né, de alguns meses aí de vida do indivíduo, já vai começando a aflorar alguns dentes e a partir lá da infância começa a troca desses dentes no indivíduo normal. Tá?
Aí uma vista da arcada dentária superior, uma vista da arcada dentária inferior, quais são os dentes, né, em cada uma dessas hemiarcadas, e aí nós vamos deixar esse detalhamento para a aula de sexta-feira, tá? Em termos de língua, nós também não temos aqui muitos aspectos, né, da anatomia da língua para mostrar para vocês, é muito simples o estudo da língua. Vejam apenas o ápice da língua, vejam o dorso da língua, né, também chamado de corpo da língua, e a raiz da língua que se implanta tanto no esqueleto cartilaginoso da laringe, se implanta no osso hioide, e aqui ó, parte das fibras caminham para a fixação aqui no ramo da mandíbula, tá? Então a língua está implantada no assoalho da cavidade bucal sobre esses músculos, né? Nós denominamos de supra-hioides. Uma vista superior da língua, mostrando o ápice, mostrando o corpo da língua e a presença da raiz da língua, uma vista superior. Aí eu observo com vocês aqui um detalhe, que é o que vai dar para a gente ver na prática de sexta-feira. As únicas papilas visíveis macroscopicamente são essas papilas arredondadas que estão presentes na transição entre o corpo da língua e a raiz da língua. Essas papilas recebem o nome de papilas valadas. E o conjunto dessas papilas formam uma espécie de V, né? Forma um V na língua, ó, que nós denominamos, por trás dele, né, de sulco terminal da língua. Esse é o sulco terminal da língua, que é marcado pela presença de um V, né, constituído pelas papilas valadas. E notem que no vértice, né, onde essas linhas desse V se encontram, posteriormente a ele eu vou encontrar uma depressão que em anatomia nós chamamos de forame cego. O forame cego, o professor Rutinaldo vai falar com vocês, se é que não já falou, ele era um canal chamado canal tireoglosso, que comunicava a cavidade bucal com a tireoide, lá no embrião. Ele fechou, perdeu a sua funcionalidade, e aí na língua fica um resquício embrionário denominado de forame cego. Então esse é um ponto de referência apenas da anatomia e da embriologia, sem grandes importâncias do aspecto clínico, né? Não vamos chamar a atenção de nada de importante aí. Se você agora observar a língua por esta vista, né, lateral, uma dissecação da massa muscular na cavidade, você vê todos os componentes musculares, ó, aqueles músculos que nós denominamos, não sei se vocês já lembram, ainda lembram desses componentes musculares, mas existem os músculos denominados de supra-hioides, aí tem o miloioide, né, tem o genioioide. Vocês vão encontrar um músculo genioglosso, importantes para o movimento da língua, né, de protrusão da língua, de retração da língua. Tem um músculo denominado, deixa eu ligar de novo o laser aqui ó, de novo, o músculo genioioide, o músculo miloioide, o músculo genioglosso, né? Esses músculos são responsáveis por esses movimentos de protrusão e retração da língua, tá? Músculos longitudinais, aí músculos de estiloglosso, entre outros. Nós não vamos destacar aqui grandes elementos musculares na base da língua, tá? Porque talvez até as peças não estejam lá para a gente mostrar com detalhamento, né, os músculos que a gente precisa mostrar. Vou procurar. Se eu conseguir encontrar algum, eu coloco na bancada para a gente estudar essa disposição dos elementos, tá? E a parte da vascularização, né, inervação, nervo lingual, ó, aquele ramo lá do mandibular, vocês já conhecem. A artéria lingual, que é ramo da artéria carótida externa, e a veia lingual que drena para a veia jugular interna. Então, toda essa parte inferior da língua, né, e também do dorso, porque os vasos eles vão se ramificando e vão irrigando, vascularizando o corpo da língua, tudo depende desses elementos que chegam aqui, né, nesse vaso, nessa veia jugular interna, ou é ramo da artéria carótida externa. Nessa imagem, aí vocês observem ó, a região sublingual, observem que a língua está presa ao assoalho da cavidade bucal através de uma prega denominada de frênulo da língua. Se você passar aí a língua por baixo, o ápice da língua, né, nesse espaço, você vai perceber
a presença desse frênulo denominado de frênulo da língua. Muito bem. E para a gente terminar essa primeira parte da aula e dar aquele intervalozinho aí para a gente descansar, aí eu gostaria de destacar para vocês 3 glândulas que são caracterizadas, classificadas como glândulas salivares maiores. As menores não vamos conseguir visualizar em peças. Talvez o pessoal da histologia consiga mostrar alguma para vocês aí, né, na aula virtual deles também, na prática virtual. Mas na macroscopia, o que vai nos chamar a atenção são 3 glândulas salivares, denominadas, né, de parótidas. Aqui é a primeira, eu estou mostrando para vocês, no outro antímetro também vocês vão encontrar, diante do pavilhão auricular e posicionada, ó, logo superficialmente ao músculo masseter, está a glândula parótida. Olha aqui a representação dela. Olha os ramos do nervo facial, ó, passando, ó, no parênquima da glândula parótida, né? Então, na hora que você joga um anestésico aqui dentro da parótida, vai bloquear o nervo facial. Essa glândula, às vezes, ela é acometida por infecção viral, né? A parotidite, a cachumba, a papeira, né? Que o pessoal chama. E aí ela aumenta o volume, as células do parênquima começam a aumentar de volume em virtude da inflamação. Isso pode comprimir os ramos do nervo facial, que é um processo doloroso, né? Quem já passou por uma infecção da glândula parótida sabe como dói, né? A chamada parotidite, em virtude exatamente da compressão dos ramos do nervo facial. Aí eu queria que vocês observassem comigo aqui um detalhe. Tem um canal que parte da glândula parótida, olha aqui, ele está marcado em verde aqui na minha figura, está marcado em verde. Aí ele vem caminhando, ó, da parótida e em seguida ele perfura o lábio superior e se abre no vestíbulo da boca. No vestíbulo, se abre no lábio superior, por dentro aqui do lábio superior, à altura do segundo dente molar superior. Aqui, ó. Professor, como é o nome desse canal? Ducto parotídico. Ducto parotídico. Ele conduz a saliva da glândula parótida para o interior da cavidade bucal. Tá certo? Então, a saliva que é produzida aqui na parótida é levada ao interior da cavidade bucal, desaguando à altura do vestíbulo da boca, no lábio superior, ó, do segundo dente molar superior, através do ducto parotídico. Quando você vai para o espelho, levanta o lábio superior, ou então passe aí o ápice da sua língua aí no lábio superior, você vai perceber uma saliênciazinha lá em cima. Vai perceber uma saliênciazinha lá em cima ali, ó, denominada de papila do ducto parotídico. É ali, naquela papilazinha lá em cima, ó, que a saliva produzida pela glândula parótida ela é lançada. Ok? Então essa é a primeira glândula que eu queria destacar para vocês, a glândula parótida. Vamos voltar à figura aqui para mostrar outra. Observem aqui o frênulo da língua. Isso vocês vão poder ver diante do espelho também. Vá para o espelho e olhe depois. Aí levanta a língua e olhe o frênulo. Depois, lateralmente ao frênulo, observe que existe uma pequena papilazinha, bem pequenininha, denominada papila do ducto da glândula submandibular. Papila é a saliência deixada por um ducto. Que ducto, professor? O ducto da glândula submandibular. Cadê ele? Está ali em verde, ó, vindo lá por baixo, ó. Olha aqui, caminhando aqui por baixo, ó. Tá vindo de onde? Dessa grande glândula que fica aqui logo abaixo do ramo da mandíbula, ó, denominada de glândula submandibular. Aí o ducto caminha em direção à região sublingual, passa por baixo dessa outra glândula, que eu vou já falar, em seguida se abre
ó, lateralmente ao frênulo da língua, através da papila do ducto da glândula submandibular. E finalmente, eu estou com uma glândula alongada, né, no sentido lateromedial, na região sublingual, denominada de glândula sublingual. Você não vai conseguir visualizar essa glândula, né, na sua cavidade bucal, porque ela está revestida pela mucosa. Ó. A mucosa da região sublingual revestindo a glândula, ó, tá aqui ela, ó. Mas ela deixa uma prega, uma saliência na superfície da região sublingual. E essa prega recebe o nome de prega sublingual. Então, quando você olhar no espelho, levantar a língua, pegar o frênulo, ó, observei o frênulo, observei os dois ductos das papilas das submandibulares, aí vejam que lateralmente ao ducto tem uma saliência, é a prega sublingual. É toda cheia de pequenas perfurações, que são exatamente os ósteos que vão dar passagem à saliva produzida pela glândula sublingual. Não sei se eu tenho uma outra figura para mostrar. Olha aqui, olha a glândula sublingual, ó, retirada a mucosa, né? Observem aqui o ducto da glândula submandibular, que vai se abrir, ó, lateralmente ao frênulo da língua. Então essa imagem é boa para você ter uma ideia, né, da noção aqui de como está a relação dessas glândulas na raiz, por baixo da língua, né, na região denominada de sublingual. E olha os músculos, né, que formam o assoalho, o piso da cavidade bucal, né, que sustentam aqui essa região sublingual.